Sabe, existem muitos RGs e Digital Horrors por aí, muitos bastante conhecidos e famosos, que vocês provavelmente já conhecem. Mas um deles, apesar da extrema qualidade e carinho colocado nele, infelizmente nem todo mundo conhece, mas com certeza ele merece muito mais do que já tem. Imagine uma história sobre dor, tristeza, esquecimento, aprisionamento, talvez até viagens no tempo, e tudo isso graças a um único sentimento. Um sentimento que toda a nossa geração vem sendo marcada: a nostalgia. O sentimento da saudade de algo que vimos e acompanhamos quando éramos menores. Seja lugares, filmes, desenhos, comidas e até cheiros que nos dão saudade dos tempos que éramos mais livres, talvez até mais felizes, onde tudo era simples e não sabíamos o quão perigoso e o quão ruim o mundo lá fora era. E algo que marcou a infância de alguns que talvez estejam vendo esse vídeo é os clássicos Flip Notes. Flip Notes era um estilo de animação bem clássico na internet, criado graças ao chamado Flip Note Studio, um aplicativo de desenhos criado para o Nintendo DS, e gratuito, e que apesar de ser bem limitado, podendo usar apenas 3 cores, criou uma comunidade bem forte e imensa na internet, principalmente graças ao Flipnote Hatenna, um servidor criado especificamente para você postar as suas animações, que, diga-se de passagem, mas muitas eram bem lindas, mesmo com as limitações. E nesse servidor, todas elas poderiam ser classificadas a partir do sistema de estrelas. Quanto mais estrelas você tinha, mais popular era a sua animação. Mas infelizmente, Flipnote Hatenna teve seu triste final em 2013, no dia 31 do mês maio, com seus servidores sendo completamente encerrados, deixando uma comunidade inteira em luto e tristeza por ter perdido algo que tanto amavam e se dedicaram a fazer quando eram mais novos. Mas o pior ainda estava por vir, porque sinceramente, esse simples fechamento de servidor criaria algo muito pior do que apenas um sentimento de tristeza e saudade para aqueles que viveram aquilo, pois algo muito pior aconteceria graças a esse fechamento. Venha comigo e vamos entender The Juni Archives, a horrenda coisa que a nostalgia acabou criando. É meio, digamos assim, complicado explicar em detalhes Juni Archives, mas é importante deixar claro uma coisa: Juni Archives possui 2 narrativas interligadas, mas separadas por uma questão de diferença de tempo. Uma se passa quando Flipnote ainda existia, ou seja, em meados de 2013, antes do dia 31 de maio. E a outra narrativa é que está se passando nos tempos atuais. Vamos falar primeiro na que eu chamo da primeira temporada da série e a mais famosa. Take a look in the kitchen. You can't find them. You can't find them. You can't find them. You can't find them. Toda essa primeira temporada se passa, digamos assim, dentro da chamada cidade Flipnote. É deixado claro que, aparentemente nesse universo, dentro da Flipnote Hatenna, não existia apenas um server para guardar suas animações e compartilhá-las. É como se existisse um universo próprio lá dentro, formando uma cidade. Nela estão todos os tão conhecidos Flipnotes criados por alguém na Flipnote Hatenna. Porém, quando os servidores estavam prestes a se fechar, algo muito ruim estava acontecendo lá dentro. There's a dark void encircling us.
marcado por um relógio em forma de gato. Está chegando o dia que aquele universo morreria. O dia 31 de maio de 2013. Cada Flipnote, cada personagem, cada história que estava sendo contada estava prestes a ser consumida por uma coisa horrível. Memory is the key to reality. If it burns down and no one remembers it was there, it's almost as if there was nothing there to begin with. As crianças que antes mantinham todo aquele mundo vivo haviam crescido e, infelizmente, ninguém mais se lembrava daquele mundo. This world is at its end. The people who created it and gave it life are gone. E, infelizmente, ninguém mais se lembrava daquele mundo. E agora, o Void estava se aproximando para apagar todos eles de uma vez por todas. Sendo um dos poucos sobreviventes, Starman, uma criatura dentro desse universo que rouba estrelas para se manter vivo, e a figura das sombras, uma figura que constantemente aparece durante a série e que aparenta tentar ajudar outros Flipnotes a entender o que está acontecendo e até, talvez, tentar os manter vivos o máximo que podem. Mas no final de contas, o relógio marcou o horário. E no final, 31 de maio, não pôde ser evitado. Friends. E isso nos leva a que chamo da segunda temporada de Junior Archives. Hello, my name is Fuzz. Fuzz the cat, mascot for the June Archives. Esse é Fuzz, o gato cinza, e um personagem criado há vários anos atrás, antes mesmo de Junior Archives sequer existir. Criado pelo criador de toda a série para começo de história, que explica sobre o projeto, abre aspas, Junior Archives, explicando e dizendo sobre esse, abre aspas, projeto de um grande número de pessoas, que seu objetivo é buscar, restaurar e recuperar os Flipnotes que talvez tenham se perdido graças ao fechamento dos servidores em 2013. Porém, como vocês vão ver, Fuzz é muito mais que um simples mascote para todo esse projeto. Até então, pelos vídeos da segunda temporada de Junior Archives, estamos seguindo a perspectiva de um dos caras por trás de todo o projeto de Junior Archives, que aos poucos está claramente ficando mais acabado e bem mais cansado por conta de todo esse projeto. É interessante ressaltar que é nesse ponto da história que os usuários podem sim interferir em como a história estará andando a partir daí, e como ela ainda vai seguir. Mas o mais importante mesmo é que é nesse ponto que descobrimos que Fuzz não é simplesmente um símbolo ou mascote do projeto Junior Archives, e sim uma criatura viva. Isn't nostalgia just the worst? You get these warm and fuzzy feelings inside for a bygone era that slowly fade and crumble into nothingness as you realize that the good times are behind you. You can't go back! But what if you could turn back the clock just a little bit? What if you could change a thing or two? Oh, well, Fuzz, wouldn't that alter the present as well? That's exactly the point. Fuzz aparentemente está ajudando todo o time a descobrir e encontrar esses Flipnotes, que aparentemente estão perdidos, com aparentemente Fuzz fazendo isso com um objetivo em mente, provavelmente voltar no tempo. Não se sabe o motivo exato de Fuzz querer isso, mas aparenta que existe algo no passado que Fuzz quer,
mas ele está usando todos daquele projeto para conseguir isso. Tanto que é teorizado que Fuzz é uma espécie de vírus da memória, uma entidade que existe dentro do universo de Junior Archives que, em forma de vírus, infecta os seres humanos a partir de suas memórias. Pois, quanto mais um ser humano lembra desse vírus, mais esse vírus vai se manter vivo. Então, quanto mais ele for espalhado e mais ele for falado, mais ele vai continuar vivo. E talvez por isso que o homem que se comunica com Fuzz durante os vídeos que ele aparece está tão acabado. Porque talvez o vírus esteja afetando ele de maneira até mental. Pois pode-se entender que também o vírus da memória pode corroer as suas memórias também. A cena que eu acabei de mostrar talvez seja uma representação do funcionário falando entre aspas consigo mesmo, ou melhor, o seu lado criança, que graças à sua obsessão em tornar aquele sentimento da infância de novo, que era de ver os Flipnotes e também fazer essas animações, está aos poucos ficando meio que preso e fanático por esse sentimento, tendo até mesmo que falar consigo mesmo, ou melhor, o seu lado criança, para tentar impedir ele de continuar com tudo isso que estava fazendo mal a ele já. Mas, graças à sua memória que aos poucos estava se corroendo mais e mais, ele infelizmente perdeu a sua, abre aspas, memória de sua infância. Think about it, pal. You and me, together as equals, we can get everything we ever wanted. Together, we can turn back time. What do you say? We have a deal? Why are you looking at me like that? What do you mean, no? After all the effort you put in, you're just gonna turn back now? You and I both know that there's more to this thing than just stupid Flipnotes! Someone who wants to watch Flipnotes doesn't need to know the workings of a time machine! If you want to reconsider, now's your chance, pup! All the time you need is right at your fingertips! Just reach within yourself and take it! Ainda é muito confuso tudo sobre Junior Archives como um todo. Tanto que essa cena que eu acabei de mostrar, que provavelmente é a última cena importante de Junior Archives até então, é bem difícil de explicar exatamente o que ela é. Então, por enquanto, essa última ainda eu não vou dizer uma explicação exata do que ela realmente significa, porque eu infelizmente não tenho. E ela não é a única coisa confusa nessa série. Afinal, não sabemos por que Buzz está nessa busca em voltar no tempo, se ele é verdadeiramente um vírus de memória, porque é algo que tem indícios que sim, mas tem indícios que não, ou também o que são aqueles aparentemente líquidos vermelhos que constantemente aparecem durante a série, que são tão complicados de dizer o que são agora que eu nem comentei durante o vídeo. Isso só o tempo dirá, na verdade. Afinal, Junior Archives, apesar de estar consideravelmente há bastante tempo sendo produzido, ele ainda não teve a história terminada. E provavelmente isso ainda vai demorar. Nisso eu conto com a ajuda de vocês do outro lado da tela. Sim, vocês mesmo, do outro lado da tela. Para junto de toda a comunidade de Junior Archives conseguirmos entender. Afinal, como eu disse, Junior Archives é um ARG, que você pode interagir dentro do site Sudomemo. Um site criado para abrigar e ajudar criadores de Flipnotes. E por lá você pode interagir e ajudar na resolução dessa grande série. Conto com vocês do outro lado para ajudarem nessa busca também. Enfim, caramba, mais que vídeo trabalhoso. Mas no mínimo interessante de se fazer, com certeza. Nossa, eu adorei descobrir e conhecer e falar sobre Junior Archives como um todo. Fazia tempo em que eu não falava de algo bem diferente do normal do canal, né?
Fiz esse vídeo muito também porque eu queria que mais pessoas conhecessem essa série, que apesar de eu ter conhecido há pouco tempo, foi extremamente interessante e intrigante de falar. E com certeza Junior Archives merece mais reconhecimento, mais do que já tem inclusive. Creio que talvez seja eu o primeiro brasileiro a falar dela realmente assim. Enfim, obrigado por terem assistido, eu sou o Daisy Landman e espero que tenham uma boa noite. Até mais.